Muito bem. Como a Márcia falou na introdução sobre o meu trabalho, eu gosto de falar bem rapidinho do que eu faço, porque durante a minha fala eu trarei exemplos do meu dia a dia, ilustrativos para nossas reflexões. Então eu sou psicóloga clínica, trabalho na clínica atendendo pessoas em sofrimento. Psicóloga hospitalar, trabalho em hospitais atendendo pacientes terminais. E sou especializada em luto, atendo pessoas enlutadas, famílias em processo de elaboração de luto. Então eu atendo diariamente pessoas, irmãos nossos, em sofrimento. Tudo bem? Então, durante a minha fala, eu trarei alguns exemplos desse meu dia a dia, dessa minha interação com pessoas em sofrimento. Muito bem, a nossa reflexão de hoje é sobre uma passagem de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Antes de entrar exatamente no tema da noite, eu gostaria de lembrar bem rapidinho quem foi Paulo. Paulo, enquanto exemplo de renovação. Paulo não nasceu Paulo, nasceu Saulo, judeu, perseguidor dos cristãos. E numa dessas perseguições, ele encontra ninguém menos que o próprio Jesus, o Cristo, que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tocado pelo magnetismo que aquela fala de Jesus carregava, Saulo queda-se diante de Jesus e deixa de ser o maior perseguidor dos cristãos e passa a maior difusor do Evangelho do Mestre Jesus numa época em que não havia Face. Tem alguém novo pela primeira vez nessa casa? Não? Bem-vinda. Como que você chama? Natália. Então. Ah, ela também? Pensei que você estava ironizando. E você falou que desde o século passado. Eu e ele, lá na outra. Então bem-vindas. Bom, então é necessário explicar para a Natália, para a Esther e para Silvanei. Não é só meu nome que é diferente aqui hoje, tá? Então, para as três meninas, bem rapidinho, explicar que Paulo é o mesmo São Paulo, que quando a gente vai na igreja, o padre fala carta de Paulo aos Romanos e a gente responde: glória a vós, Senhor. É o mesmo São Paulo. É o mesmo São Paulo que dá nome ao time de algumas pessoas. Fazer o quê? A evolução é verde. E é a cor da cura. É o mesmo São Paulo que dá nome ao estado e à cidade de São Paulo, que não é o Rio de Janeiro, mas é maravilhosa. Tem até cheirinho de Tietê. As pessoas dão risadas, mas eu morei 10 anos fora de São Paulo. Eu morei em Vinhedo por 10 anos. E eu ia e vinha semanalmente. Quando eu entrava ali na Bandeirantes, onde tem aquele monumento lá, né? Eu sentia o cheirinho e falava: ai, cheguei. Verdade. Muito bem. Então é o mesmo São Paulo. E aí, agora, não mais Saulo, não mais judeu, agora Paulo, batizado, cristão, difundindo o Evangelho do Mestre Jesus, numa época em que não havia Face,
não havia busão, não havia carro, não havia Twitter, não havia iPhone e nem bicicleta. Ele fez tudo isso andando. Em cada cidade, em cada localidade que ele chegava, ele fundava uma igreja. E como que era essa igreja? Uma casinha de tijolinho e uma cruzinha em cima? Não. Era um grupo de pessoas, assim como vocês hoje, que também tocados pela grande mensagem, não só verbalizada, mas muito mais pelo exemplo, pelo comprometimento daquele apóstolo de Jesus, também passavam a difundir a boa nova. E foi assim também em Roma. Paulo, a cada visita que fazia, como dizem os adolescentes, observava o que estava rolando. Em Roma, o que estava rolando era o pouco comprometimento daqueles cristãos, pelo menos das pessoas que se diziam cristãos. Por isso, Paulo escreve essa epístola. Epístola é a mesma coisa que carta, tá, Natália? Quando você for namorar, ainda é muito cedo, eu estou vendo que você só tem 13 anos, muito cedo. A partir de 20 a gente vai ver isso. Quando você for namorar, você fala pro menino assim: vou te mandar uma epístola. E aí o menino sai correndo e vai pro Google. Então, nessa epístola aos Romanos, Paulo escreve: não vos conformeis com este mundo. Tipo assim, não tá tudo bem. Não é para se conformar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que interessante. Ele não diz assim: vai lá e transforma teu namorado. Vai lá e transforma tua esposa, tua sogra e teu cunhado. Ele diz assim: não é para se conformar. Se não tá tudo bem, não tá tudo bem. É para fazer o quê? Transformai-vos. É vocêzinho que tem que rever algumas coisinhas e renovar o seu entendimento sobre algumas questões fundamentais da vida. Então, a Esther mora aqui em Diadema? Ah, então não vale. Santander não vale. Vamos pegar alguém de Diadema, que vai no shopping da moça lá. Como chama? Como você chama? Du, de Eduardo. Que nome lindo, não é, meu amor? Nossa, é um nome maravilhoso, né? O Eduardo, de vez em quando, vai dar uma volta no shopping. Como chama? Dedo de moça? Dedo de moça, o que é mesmo? É um doce, não é? É a pimenta. Ah, é uma pimenta. Quase doce. Gente, você está gravando isso? Beijo. Olha, tem essa palestra gravada, bonitinho, editada, tudo normal, à venda lá embaixo, tá bom? Site do Léo. Bom, então o Eduardo tá dando umas voltas lá no Praça da Moça, e aí ele encontra um amigo dele problemático. Quem não tem? De repente é você que é de outra pessoa, né? Porque você agora está pensando naquela pessoa, mas pode ser que aquela pessoa, lá onde ela tá lembrando de você, falando, né? Cadê fulano? Aí a pessoa fala assim: foi pro centro, ainda bem. Né? Aí o Eduardo encontra essa pessoa, vamos chamar ela de Maria, né? Aí o Eduardo fala assim: Maria, tudo bem? Aí ela fala assim: ai, nem te conto. Tá tudo bem não.
Deus me livre. Ô vida dura. Tô indo aos trancos e barrancos. Olha, eu acho que eu preguei chicletes na cruz. E aí quando eles estão lá debatendo, porque aí nessa hora começa a vir, né? Ele começa a catalogar todos os problemas, né? O vô que morreu, o outro que se separou, o outro que queimou o dedo, né? E vai por aí afora. Então chega outro amigo, aí fala assim, do que vocês estão conversando? Ai, problemas. A gente está falando aqui que a vida é muito difícil, né? É a vida. Vocês já ouviram isso? Uma pessoa que está querendo cavar um buraco e sumir. Aí você chega e fala para ela assim, é a vida. A vida faz alguma coisa com alguém? Ou nós somos os espíritos, seres inteligentes do universo, que escolhemos os caminhos? É a vida. Para com isso. E aí o outro amigo vira e fala assim, ah, problema? Vocês estão chamando isso de problema? Problema quem tem sou eu. Olha aqui, se eu começar a contar aqui pra vocês, a gente não vai sair daqui hoje. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É tudo tão difícil que eu acho que eu cortei salsinha na tábua dos 10 mandamentos. E aí o Eduardo vira e fala assim, que nome lindo. O Eduardo vira e fala assim, olha rapaz, vamos parar com essa conversa. Porque se eu começar a contar, minha vida dá um livro. Vocês já ouviram isso? É de todo mundo. São muitas emoções, como diria o rei, né? Então ele fala assim, olha, minha vida daria um livro. Então vamos parar com isso, porque se vocês fizeram tudo isso, eu acho que eu fiz striptease na Santa Ceia. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conformar, do latim, conformare, que significa tomar a forma de. Quem toma a forma de é ameba. Certamente, nós não somos amebas. Então não é para se conformar. Se não é para se conformar, porque nós somos os seres inteligentes do... Tô te deixando muito louca indo para lá e cá? Só um pouco. É que eu não consigo. Vai tranquilo. Eu tô me transformando pela renovação do meu entendimento para ver se eu consigo ser aquela expositora igual o Divaldo, sabe? Parece que aperta o on, né? E aí, e depois, plaf, terminou. E não sai do lugar, não consigo, né? Bom, onde que eu tava? Não é para se conformar. Se não é para se conformar, é para fazer o quê? É para se resignar. E o que é se resignar? Se resignar é você entender o que você pode mudar, o que você entre esses dois polos em equilíbrio. A doutrina dos espíritos, como nos diz Emmanuel em O Consolador, é o cristianismo redivivo. O cristianismo como base e Jesus como modelo de moralidade, como está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, são o farol, a direção e nos trazem possibilidades de termos respostas que gerarão em nós equilíbrio para transitarmos entre o polo do que nós podemos mudar e do que nós não podemos mudar. É disso que Paulo trata na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então não é para se conformar, não está tudo bem. Então se não está tudo bem, não é para você encontrar sua amiga e falar, aí, tudo jóia, tudo certo, tudo bonito. Não. Mentira. Não está. É para começar o movimento de resignação. E é por isso que eu estou aqui hoje. Para propor para vocês alguma
renovação diante de alguns conceitos que nós precisamos rever. O primeiro deles, alô, alô, Diadema. Nós somos espíritos. A nossa identidade não é aquela verdinha que está aí na bolsa. A nossa identidade real é de espírito imortal, transitando num corpo de carne, instrumento da nossa evolução. E aí vocês vão falar assim, pelo amor de Deus, sábado de noite, nesse frio, eu podia estar em outro lugar qualquer. Essa mulher vem de São Paulo, já foi para São Bernardo, São Caetano, né? A terceira palestra, São Bernardo, São Caetano, e veio para cá para dizer pra gente que a gente é um espírito imortal. Mas eu já sei disso. Se você estiver pensando assim, Hamed, o espírito, através da psicografia abençoada de Francisco do Espírito Santo Neto, no seu livro As Dores da Alma, ele nos diz: estar no intelecto não significa estar na alma. Então você diz, e você pensa, e você fala que você é um espírito imortal. Mas na hora que o bicho pega, você sente umas coisinhas. Por exemplo, hoje de manhã, 8h30 da manhã, isso aqui é espiritismo, né? Pelo amor de Deus. Com esse frio. E isso aqui é amor, né? Porque ele vai, tadinho. Vibrem por ele. Uma das senhoras que estava na minha plateia hoje lá em São Bernardo, ela me disse assim: ai, doutor, olha, a minha amiga aqui do centro, que a gente pensa que espírito é tudo santo, né? Já sabe tudo. Cortou um dedo, já fica com medo de morrer. Nem vou contar pra vocês, tá? Essa é outra palestra. Aí ela virou pra mim e falou assim: ai, doutor, olha, a minha amiga aqui do centro, ela tá muito doente, ela tá internada. Aí eu vou lá, nem sei o que falar, porque ela já sabe tudo. O que a senhora acha que eu devo falar pra ela? Né? Aí eu falei: olha, espera todo mundo sair e fala pra ela, o que você quer contar? Você está com medo? Gente, estar no intelecto não significa estar na alma. Querem testar? Quem quer morrer agora? Quem não quer, levanta a mão. E quem quiser, meu cartão na saída. Pois é. Não vos conformeis com este mundo. Não tá tudo bem. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ok, eu sou um espírito imortal. Eu não sou deusa. Eu estou deusa. Eu não sou doutora. Eu estou doutora. Se eu ficar muito distraída com isso, eu vou fazer um monte de bobagem. E aí eu me afasto da minha identidade real de espírito imortal. Vocês viram o Papa? Quantas ações ele teve, quantos comportamentos de gente, porque ele não é Papa. E em algum grau ele sabe disso. Por isso ele é diferente de muitos outros. Então é nesse caminho que nós vamos. E aí vocês vão falar assim: nossa, mas ela está falando do Papa. O Papa é católico. O Papa é uma pessoa, um espírito como nós. E a religião do futuro é o amor. Ninguém vai perguntar para nós no plano espiritual de que igreja e de que centro você era e qual a denominação. Nós nos perguntaremos como fruto o que trazemos e como sementes o que deixamos. Não vos conformeis com este mundo. Não está tudo bem. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Primeira proposta da noite. Hoje nós vamos até 00:15. Para se transformar bem, não é? Eu já vou avisando que eu jantei antes de vir. Porque quando eu não janto, aí eu vou rapidinho. Se tiver lanche na casa, eu vou mais rápido ainda. Então, a primeira proposta da noite. A sua identidade. Repense sobre ela, tá? Não é aquela verdinha. Tudo pode acontecer. Não é a música do Herbert Viana. Em 1 segundo tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. De preferência, você mesmo. Tá? Se você não cuidar de você, dificilmente você vai cuidar dos outros. Então, para pensar no que você tem feito por você. Espírito imortal. Não existem crianças. É o segundo pensamento, a segunda proposta de reflexão. Existem espíritos que estão num corpo de criança, num psiquismo infantil, precisando de respostas. Muita calma nessa hora quando você subestima o espírito que está ali. Muita calma nessa hora quando você conversa com a sua amiga em mímica, subestimando o espírito que está ali. Ele sente tudo. Ele não sabe explicar, mas ele sente que tem alguma coisa que não é muito legal. Na mamãe, no papai e nas pessoas em geral. Todo mundo aqui já foi criança. E todo mundo aqui sabe qual que era o tio legal e qual que era o tio que você queria ficar bem longe. Não é assim? Eu nasci no Piauí. Piauí, para quem não sabe, fica na França. Tem que fazer biquinho para falar. Piauí. Lá na França da minha infância, nós tínhamos que pedir a bênção para os nossos tios e tias. E tinha uma tia minha que era, na verdade, casada com o irmão da minha mãe. Então, na verdade, ela era a cunhada, né? Sabe como era? Aqui em Diadema também? Problema. Então, as minhas tias de verdade, né? Porque ela era cunha. As minhas tias de verdade falavam assim: ai, mulher chata, diferente. Quando a gente ia tomar a benção para todas as outras tias, a gente falava: benção, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E essa tia, vem cá, Natália, vem aqui, vai ser filmado. Eu, com 8, 7 anos, espírito, num corpo infantil, aprendendo, desenvolvendo os meus sentimentos, refinando a minha capacidade de sentir. Essa tia chata, estranha, babaca, que usava perfume francês. Deve ser por isso que ela era chata. Eu ia tomar a benção a ela, ela pegava na minha mão com as 2 mãos. Isso é dar atenção, né? Porque tem gente que fala: como vai? Né? Ou então uns que quer levar sua mão junto. Mas ela pegava na minha mão, olhava no meu olho e dizia: Deus lhe faça feliz. Diz aí se eu não tomava benção toda hora. Todo mundo falava: lá vem ela. Eu falava: ai, já ia pra fila, né? Não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não existe criança, existe espírito
que está num corpo infantil, num psiquismo em desenvolvimento e pedindo socorro todo dia, pedindo exemplo, pedindo orientação, pedindo segurança. Há pouco tempo, um paciente meu, com 9 anos, um espírito num corpo de 9 anos, prestes a desencarnar, com leucemia, Tiago, virou para mim na cama de um hospital importante aqui de São Paulo, lá de São Paulo, e perguntou: por que crianças morrem? E aí vocês dirão: ai, que dó. Se a gente tiver dó, a gente não vai ajudar ninguém. Ninguém é coitado e ninguém é vítima. Aí vocês vão dizer: nossa, mas e misericórdia? Misericórdia, sim. Miséria, corde, coração. Aproximar a miséria do outro do seu coração e servir de instrumento para que ele possa se resignar, isso pode. Dó não vai ajudar. Ninguém gosta de ser coitado. Então eu virei para o Tiago e perguntei assim: Tiago, o que o seu pai e a sua mãe lhe ensinaram sobre isso? Porque eu sou profissional, não vou poder interferir naquilo que é a crença do meu paciente. Eu não posso chegar lá no hospital: vou te dar um passo. Não posso. Eu tenho vontade. E às vezes eu dou sem mexer a mão, entendeu? Só vibrando, né? Então eu virei pro Tiago e falei assim: Tiago, o que seu pai e sua mãe ensinaram sobre isso? O espírito que está num corpo de 9 anos, que não é bobo, que sente, que capta. Ele sabia que eu, dentre todos aqueles de bata branca que atendia ali, era uma possibilidade de trazer respostas que fossem ao encontro do entendimento, da lógica dele. Porque ninguém vira estrelinha, tá bom? Já passou essa época. Se você anda dizendo isso para os seus netos, seus sobrinhos, seus filhos, muda o discurso. Renova o seu entendimento. Aí eu virei para ele e falei assim: Tiago, eu acredito que não existem crianças. Existem espíritos que estão crianças. Ele começou a vir para frente. Sabe quando você tá? O papo não tá muito bom e você tá lá. Aí quando começa a te interessar, ele começou a vir para frente. Bem fraquinho que ele tava. E aí eu comecei a explicar algumas coisinhas e ele virou para mim e disse assim: que louco! Que louco! Na linguagem infanto-juvenil, é que legal. Tá fazendo sentido. Conta mais. O que eu posso mudar se ele vai morrer? O corpo. O que eu posso mudar? Ele está angustiado. Isso eu não posso mudar. Mas eu posso ajudá-lo a renovar o seu entendimento sobre o que seja morrer. E aí vocês vão dizer: ah, mas tadinho, né? Ele vai morrer mesmo assim. Com certeza, ele e todos nós. Deixa eu bater aqui, né? Mas é melhor a gente morrer um pouquinho melhor, né? Tentando entender melhorzinho. Até o Chico tremeu na base, lembra? No avião. Pois é, então, renovar o entendimento. Não vos conformeis com esse mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Será que aquela pessoa que você conhece, que está à beira da morte já faz tanto tempo, será que ela não está demorando demais aí? Porque ela precisaria que você desse o seu testemunho?
aproveitasse uma hora que não tem ninguém, falasse assim, mulher, eu imagino como que você tá. Eu também estaria. Mas deixa eu te contar. Eu acho que a vida continua. Vamos combinar? Se continuar mesmo, vem me contar. Mesmo que depois você duvide, tá? Eu tive uma paciente que a gente combinou. Aí eu sonhei, mas eu fiquei pensando, coisa da minha cabeça. Depois eu fiquei pensando assim, ela deve ter ficado brava, né? Que ela deve ter feito uma rebuliço lá para poder aparecer no meu sonho. Eu ainda digo que acho que é coisa da cabeça. Não vos conformeis com este mundo. Então, primeiro entendimento, nós somos espíritos imortais que estamos num corpo transitoriamente. Segundo, não existem crianças, existem espíritos que estão num corpo infantil, subindo o pescoço para ver a mulher lá na frente. Como que você chama? Guilherme. Guilherme. Já já vou mexer com você, tá, Guilherme? Não existem adolescentes. Existem espíritos que estão num corpo adolescendo. Adolescer, do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto. E esse para denuncia uma transição. Todo mundo aqui já vivenciou a angústia da adolescência. Questões que povoavam as nossas mentes do tipo: o que eu vou ser quando eu crescer? Agora eu não posso mais brincar de boneca, eu vou fazer o quê? Eu vou ser costureira igual minha mãe? Ou eu vou trabalhar? Mas eu vou trabalhar em quê? E que faculdade que eu vou fazer? E será que alguém vai namorar comigo? Será que alguém vai gostar de mim? Tudo isso, todo mundo aqui vivenciou. Então não existem adolescentes, existem espíritos que estão adolescendo e que também precisam de respostas para viver em equilíbrio. Senão, vai leiloar a virgindade. Senão, vai ter comportamentos, adotar comportamentos agressivos, desrespeitosos, abusivos, como Justin Bieber. Um adolescente de 19 anos que provavelmente não recebeu bases morais consolidadas, respostas que fossem ao encontro da sua lógica, para lhe dar sustentação. Porque ele é um espírito imortal e tudo que ele está vivenciando são provas, escolhas que ele fez e que são caminhos evolutivos do espírito imortal. Imaginem vocês, um jovem de 19 anos, diante de uma multidão alucinada, tirando a roupa, se rasgando literalmente por você. Se você não tiver uma base moral muito consolidada, você pira, porque você não sabe o que fazer com isso. É dinheiro demais, e você compra tudo, compra mulheres, compra carros, compra tudo que o dinheiro pode comprar, você pode. Então, extra do sentido da vida. Ele está distraído. As colunas não estão bem consolidadas. Ele está distraído. Eu sou o cara. Não existem idosos. Ah, só um lembrete. Hoje de manhã, lá em São Bernardo, São Bernardo só tem gente problemática, viu? Tá louco. Lá em São Bernardo veio um casal se despedir de mim, me parabenizar pela palestra, e a mãe virou na frente de todo mundo, não foi, meu amor? Você estava lá. Diz que sim. Ela veio na frente de todo mundo, se despediu e falou para mim assim: então, eu vou precisar muito de algumas orientações, porque eu estou com um aborrecente. Se coloque no lugar deste espírito que está adoecendo. Você ia ficar feliz que sua mãe, seu pai, porque o pai dela também estava junto. Quem cala, aqui em Diadema também? Então tá. Não é? Então ele ficou quieto.
você se sentiria? Se você nunca me viu, e aí a sua mãe vem e te apresenta para mim como um problema. Difícil, né? Difícil. Não existem idosos. Entenderam por que a gente vai até 00h15? Existem espíritos que estão num corpo envelhecendo. Você está a caminho. Sabe aquela propaganda do rum Bacardi? Eu sou você amanhã. Viu, Natália? Então, não existem idosos. Muita calma nessa hora. Como que você está dando exemplos de como tratar as pessoas, os espíritos que estão na terceira idade? É só um velho, não está prestando atenção. Só fala bobagem. Deixa ele aí. Seu filho está vendo. Está captando tudo. Vocês conhecem a historinha do cobertor? Conhece? Quem não conhece? Então eu vou contar. Papai, mamãe e filhinho. E o vovozinho, que era o pai da mamãe, que morava junto. E a mamãe, vovozinho fedidinho, porque quando a gente vai envelhecendo, as células vão oxidando. E aí tem aquele cheirinho. Todo mundo, tá? É normal. E aí, a mamãe dele pegou o vovô dele e pôs num quartinho fora da casa. E fez um banquinho aonde ele ia comer lá longe, para não ficar atrapalhando. E deu para ele um cobertor que de tão surrado estava já se desfazendo. Um belo dia, o vozinho desencarnou. Na volta do enterro, a mãe foi lá limpar tudo, arrumar tudo e não achou o cobertorzinho. E aí o filho disse, eu guardei. Ela disse, mas para que você vai guardar isso? Para quando você ficar velhinho. E aí vocês dirão assim, ah, mas isso é uma historinha. Não. Eu trabalho há 22 anos na Seara Bendita, no Campo Belo, na reunião de pais. Eu só tenho 20, estou lá há 22 com os pais e há 28 naquela casa. Foi de louco. Todo ano nós levamos as crianças da evangelização para visitar um asilo. Todo ano. Por que será que nós fazemos isso? Para aproximar esses espíritos que estão crianças, que estão adolescentes, da prática daquilo que nós ensinamos. Todo ano aparece um casal ou outro que me fala mais ou menos assim, ó. Que dia que vai ser a visita? Aí eu falo, ah, geralmente é em maio, por causa do Dia das Mães, né? Aí ela fala assim, ah, isso aqui é, acho que a gente não vem. Acho que a gente não vai levar o Joãozinho ou a Joaninha. Sabe por quê? Porque lá tem aqueles velhinhos tão doentinhos, né? E eles vão ficar impressionados. Eu queria poupar eles. Tem uns velhinhos lá fedidinhos. Poupe. Faça isso. Poupe o espírito que está seu filho e que precisa de orientação. Educar, do latim educare, que significa orientar, mostrar o caminho. Então poupe bastante, tá? Poupe, esconda ele das coisas feinhas. E aí ele vai crescer queimando índio, desrespeitando as pessoas, se achando Deus, entrando num cinema e pá, atirando em todo mundo. Faça isso. Poupe mesmo. Perceberam a ironia ou preciso explicar? Tá filmando?
não existem crianças, nem adolescentes e nem idosos. Existem espíritos que estão transitando num corpo de carne, que tem tempo para ficar por aqui, tá? É interessante nós pensarmos nisso. Muito bom. Então eu vou trazer para vocês bem rapidinho alguns exemplos de pacientes que eu atendo, irmãos nossos em sofrimento, para que nós façamos a reflexão da noite. Não vos conformeis com este mundo. Não está tudo bem. Se não está tudo bem, não é para você sair pelo shopping Dedo de Murra, né? Praça da Cruz. Vai até mudar o nome depois disso, né? Falando que está tudo bem, porque não está. Meu paciente, 40 anos, entrou no meu consultório e falou assim: não aguento mais. Eu odeio ser japonês. Tá tudo bem, Diadema? Não, não tá. Não posso falar pra ele assim: que é isso? Que é isso? Seja japonês feliz. Tá tudo bem. Mude esse seu jeito de pensar, homem. Eu posso falar isso? Posso. Mas é possível isso? Ele entrar no meu consultório. Eu sou deusa, né? Meu sobrenome Samu, igual a ambulância. Mas não vai dar para fazer esse tipo de transformação. E aí eu virei para ele e falei: escuta, o que pode mudar nisso? Você nasceu japonês. O que pode mudar nisso? Nessa encarnação não vai ser possível. Por que você não se pergunta? Ah, ele falou pra mim que ele odiava porque japonês é muito quieto, é muito contido, é muita disciplina, é muita tristeza, é muita reclusão. E ele gostava de gente assim. E aí eu falei pra ele: você está há 40 anos reclamando de que não está tudo bem. É hora de renovar o seu entendimento. Você já parou para pensar por que japonês? Por que naquela família? Por que naquela cultura? Você já parou para pensar que se você se sente tão diferente, a sua tarefa pode ser fazer a diferença lá? E fazer a sua parte para ver se todos os japoneses ficam assim? Não vos conformeis com esse mundo. Não é para sair do consultório gritando: aí, japonês é tudo de bom. Não. Vai pensar o que diabos você está fazendo naquela cultura. Qual é a sua tarefa? Porque você não veio aqui por acaso. Não vos conformeis com este mundo. Eu gostaria que vocês pensassem na passagem de Paulo na vida de vocês. Não é só do japonês. Na nossa. O que isso tem a ver com você? Alô, alô, Diadema. Hoje, 27 de julho, um dia depois do Dia dos Avós e 6 meses depois do mundo não acabar. Palmeiras na 2ª divisão. O que tem a ver com você? Porque a história do outro é a nossa história. Outro paciente chegou para mim. Vocês lembram quando o jogador Sócrates morreu? Todo mundo sabe do que o Sócrates morreu? Cirrose. Aqui em Diadema, cirrose é aquela doencinha que dá nas pessoinhas, como diria Hebe Camargo, que toma muito aquele negocinho que desce redondinho. Então tá.
Naquela semana que Sócrates havia falecido, eu fui passar a visita num paciente com cirrose, que estava com muito medinho de também partir, né? E aí eu entrei no quarto do hospital e ele virou para mim e disse assim: doutora, viu quem morreu? Atrás dessa pergunta tinha alguém tremendo de medo. Aí eu falei: aham, vi. A senhora sabe do que, né? Eu falei: aham. Aí ele disse: pra você ver o que a bebida não faz com uma pessoa. Alô, alô, Diadema. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A bebida faz alguma coisa com alguém aqui em Diadema? Não. André Luiz, você que é nome de espírito evoluído, me responda. E lembra que meu nome é Deus, sobrenome Samu. Dependendo da sua resposta, você está ferrado. Transitando por essas ruas do grande ABC. Em algum momento, tipo assim na Estrada das Lágrimas, você encontrou alguém correndo e uma garrafa de vodka atrás, gritando: me beba, me beba, me beba. Alô, alô, Diadema. A bebida não faz nada com ninguém. Você, espírito, ser inteligente da criação, você faz escolhas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E como nos diz André Luiz em Respostas da Vida, a vida é o que você deseja diariamente. Você é o protagonista do sangue bom ou do sangue ruim? É sangue bom, né, o nome da novela? É. Fiz bem o trocadilho. Minha paciente virou para mim e disse assim: Deus, meu pai tá nas últimas. Você podia ir lá, dar uma olhadinha nele? Eu falei: sim. O pai dela estava com câncer no pulmão, câncer em estágio terminal. E aí eu cheguei lá no corredor do hospital, ela falou assim, na porta do quarto, ela falou assim: fica aqui um pouquinho, quietinha, eu sou quietinha, que eu vou entrar lá, aí eu falo oi pra ele e tal, aí depois você entra, tá bom? Tá bom. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ela entrou, o pai dela estava numa cama hospitalar. Vamos fingir que ele está aqui, tá? Aí ela entrou, pôs a mão no braço dele, olhou para o teto, chorou. Eu só queria entender. E chorou. Daí a pouco voltou a mão de novo pro braço do pai. Ficou esfregando o braço. Olhou para cima. Vocês sabem quem tá em cima, né? O culpado. O castigador, né? Porque a gente é muito legal, né? Aí ela virou, falou assim: eu não me conformo. Tá tudo bem? É para se conformar?
para renovar o entendimento. Aí na terceira vez, lembra que o pai dela estava nas ultiminhas, tá? Tava fraco. Terceira vez que ela foi pôr a mão, ela já ia falar alguma outra coisa, né? Com culpado. E aí o pai dela empurrou o braço dela e falou: para com isso, menina! Esqueceu que eu fumei a vida toda! Não vos conformeis com este mundo. Aqui em Diadema, o cigarro faz alguma coisa com alguém? Como que você chama? Maurílio. Maurílio. Mora aqui em Diadema? Sobe e desce a estrada das lágrimas. Qual estrada? Uma avenida importante. 7 de setembro, algo. 7 de setembro. A Maurílio, né? Marílio. Filma aí, Marílio. Maurílio. Subindo e descendo a 7 de setembro. Veja lá o que você vai responder, tá? Algum dia da sua vida, você deve ter uns 15 anos. De 7 de setembro. Você encontrou alguém correndo, se desviando de um maço de cigarro que gritava: venha para o mundo de Marlboro. Então o cigarro não faz nada com ninguém. Você entra nas padarias e vê os maços de cigarro gritando: me tira daqui! É ruim, né? Outro dia eu tava na padaria e tem aquele negócio de maço de cigarro com cadeadinho, né? Eu fiquei olhando e pensando: eu sou louca, gente. Aí eu fiquei olhando e pensando isso, né? Se a gente achar que é o cigarro que faz alguma coisa, já pensou? Aí os bichinhos ficavam lá dentro: me tira daqui! Me leva com você pra Diadema, é meu sonho. Por alguns minutos, porque eu me acabo rápido. Eu dou palestras por aí afora. São muitas as emoções. De vez em quando, me chamam para dar palestras em São Vicente. Vocês conhecem São Vicente? Cidade praiana. E eu gosto muito de dar palestra lá, porque lá tem lanche. Olha a dica. Toda vez que eu vou, e ele também, porque ele não quer perder, né? Depois da palestra tem uma mesona cheia de bolos, tortas, sucadês. Há pouco tempo atrás, me chamaram para dar palestra lá. E aí eu fui. Eu tava lá dando a palestra, rapidinho, porque eu queria acabar logo, porque tinha lanche. Terminou a palestra. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos. Cheguei lá atrás, tinha a mesona. Bolo, torta, pão e tudo. E aí eu fui lá e comi umas coisinhas e sentei. De repente, aparece uma senhorinha, baixinha, magra, muito magra. Fez assim em mim, ó. Vem cá. Prova esse aqui. Só um pedacinho. Aí eu fui lá, provei, comi e fui pro outro lado. Ela veio atrás. Aí eu sentei, aí ela veio. Vem cá. Você não comeu esse. É ótimo. Só um pedacinho. Aí eu fui comer.
E aí já saí andando. E ela veio atrás. Quando eu percebi que ela estava vindo atrás, eu virei para ela e falei de brincadeira. Falei assim: para! Você parece minha obsessora! Por que você não come? Aí ela falou assim: não posso. Aí eu falei: ah, é? Por quê? Aí ela falou assim: vou te contar. A danadinha da diabetes, ela me pegou. Alô, alô, Diadema. Vocês aqui em Diadema andam pelas ruas se desviando de uma louca diabetes atrás de você? Doença nenhuma pega ninguém. Nós somos espíritos imortais, herdeiros de nós mesmos. O seu corpo é a vitrine do seu espírito. E a vida é o que você deseja todo dia, como nos diz André Luiz. Então você pensa, você sente e você produz toxinas e adoece. Bruce Lipton, PhD em Biologia, físico, no seu livro A Biologia da Crença, nos fala e nos comprova que não há determinismo genético. Caso você esteja pensando: nossa, mas a minha avó era diabética, o meu pai, então eu também. Não. Já está comprovado que você pode trazer todos os genes de todas as doenças que você queira. Você só vai desenvolver se você quiser. Então, doença nenhuma pega você. Se você está doentinho de qualquer coisa, se pergunte: o que eu andei pensando, o que eu andei sentindo para produzir isso no meu corpo? Tudo que está no corpo é efeito. Se vocês quiserem saber mais, eu tenho uma palestra sobre isso e tenho livros para indicar: A Doença como Caminho, Esperança contra o Câncer, do Dr. Walter Weber, alemão, 30 anos na área de oncologia. Tenho A Mente, Corpo, Mente, Espírito, Conexão Corpo, Mente, Espírito, da doutora Candace Pert, uma das participantes daquele documentário Quem Somos Nós, e muitas outras pesquisas nessa área. Então, está doente, comece a pensar: por que será? Qual é a minha parte nesse latifúndio? A sua cunhada, no Natal de 75, falou que o seu vestido não estava na moda. E você está até hoje envenenada. Um dia eu mato ela, mas eu sou espírita. Você está produzindo toxinas cada vez que você pensa em triturar sua cunhada. E você está se matando. Então pense: o que esta gripe está me dizendo? Nesse frio, eu não estou muito feliz naquele meu trabalho, eu adoraria não ir segunda-feira. Aí você acorda com uma gripe danada, um febrão. A vida é o que você deseja todo dia. Estou atendendo neste momento um paciente que odeia ser dentista, porque o pai dele obrigou ele a ser dentista. Dentista, não sei se aqui em Diadema é assim, usa a mão. Lembra a mão? Ele sofreu um acidente que decepou 2 dedos.
e não vai mais ser dentista. Que delícia! Aconteceu o que ele queria. A vida é o que você deseja todo dia. Para encerrar, meu paciente chegou para mim e disse: não aguento mais o relacionamento. Você não sabe o que esse relacionamento está fazendo comigo. Ele está me acabando. E aí eu virei para ele e falei assim: na próxima sessão, traga o relacionamento. E aí ele virou e disse assim: a senhora não está entendendo. Eu falei: quem não está entendendo é você. O relacionamento, eu não sei se aqui em Diadema é assim, tá? O relacionamento é o resultado da interação entre duas pessoas. É uma via de duas mãos. No mínimo 50% de cada lado. Então o relacionamento é o resultado das escolhas de duas pessoas. Se o seu relacionamento está com problemas, não personifique o relacionamento. Esse relacionamento está acabando comigo. Pense no que você anda fazendo que resulta nisso. Qual é a sua parte nesse latifúndio? Não vos conformeis com este mundo. Se não está tudo bem, não é para dizer que está tudo bem. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que Jesus nos abençoe. Dilate as nossas percepções para que nós saiamos daqui melhores e mais conectados com a nossa identidade real, que não é a verdinha que está aí. E como nos diz Emmanuel, aquele que realiza está à frente daquele que sabe. Agora que sabemos, que tal fazer alguma coisa? Muito obrigada.